Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, o seu podcast que traz na simplicidade explicações do dia a dia, da notícia para você. E a nossa convidada de hoje, ela é coach, psicóloga e mentora de mulheres. Priscila de Jesus, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. E eu que agradeço esse convite tão especial para um podcast muito legal. E quando a gente fala de emoções, é uma coisa complicada, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, esse é o nosso assunto de hoje que a Priscila vai descomplicar pra gente. Pra gente começar, Pri, falando um pouquinho o que é a inteligência emocional e como que ela afeta a vida das pessoas. Uau, esse papo vai render, hein? Vai render. Bom, inteligência emocional foi um conceito que foi popularizado por Daniel Goleman, né? Ele não foi o inventor do tema, né? O inventor foi Peter Salovey, mas Daniel Goleman popularizou o tema. E o que ele trouxe? Inteligência emocional é a capacidade que nós temos de perceber as nossas emoções e reagirmos a ela. Mas esse reagir é dar uma resposta adequada ao meio, partindo do que você se conhece. E entende que quando você também se conhece, você conhece melhor o outro. E isso facilita as relações e, consequentemente, os resultados. Sabe, hoje, mais do que nunca, eu tenho pensado em pertencimento, né? Nós somos seres de pertencimento. Nós estamos aqui para nos relacionarmos interpessoalmente, profissionalmente, sentimentalmente, socialmente. E quando você gerencia melhor as suas emoções, consequentemente, você gerencia as relações. Você tocou num ponto, Pri, muito importante, que esse é o primeiro ponto que eu queria começar a nossa conversa, que é a questão do autoconhecimento. Perfeito. Uma pessoa que não se conhece, a gente, entre aspas, pode dizer que ela não é inteligente emocionalmente, ou seja, você é quase uma burra emocional se você não se conhece. Olha, Descomplica isso aí, vai. vamos complicar, porque é um termo forte, né, gente? Mas assim, se a pessoa não se conhece, ou pelo menos na totalidade, porque o autoconhecimento ela é uma jornada, mas se a pessoa não se conhece na totalidade, ela tá deixando, sim, de maneira inteligente, de usar todo o potencial que ela tem. E é isso que o autoconhecimento traz para nós. Quando nós olhamos para dentro de nós, acessamos os nossos recursos internos, as nossas maiores habilidades, aquelas que são inatas, aquelas que são desenvolvidas de maneira inteligente, ou seja, com a cognição, de fato a sua vida melhora e os seus resultados também. Então, o que a gente precisa, em primeiro lugar, é entender, olhar para dentro. Perfeito. Né? Eu acho É o que esse segredo. é o ponto. É o segredo. É difícil e dói? Depende da história de vida. Se a história de vida ela tem dores, traumas que não foram ressignificados, causa dor. Porque normalmente o nosso cérebro, né, a nossa mente, melhor assim para ficar mais fácil, ela entra num estado de proteção. Então o inconsciente ele nos protege o tempo todo do quê? Da dor, de entrar em contato com aquela experiência que foi vivida no passado. Então, a maioria não quer olhar para lá. Ah, deixa. O tempo cura. Gente, o tempo não cura, tá? O tempo cura, o tempo Importante cura, isso. né? O tempo cura. Não. Então, se você olha com verdade, com vulnerabilidade, num estado assim, tá doendo, mas eu quero cicatrizar, que aliás, eu quero falar até dessa questão de cicatrização. Quando você fala em dor, nós podemos usar até um conceito de ferida emocional. Imagina que você corta o seu dedo, né? Aquela feridinha, até ela cicatrizar, vai arder se você molhar, se você, né, bater, vai ficar ali latejando. Emocionalmente, a mesma coisa. Se você não tratar aquela feridinha, ela vai incomodar. Se você bater, se você encostar, ela vai doer. Mas se você cicatrizar, você vai olhar para ela, você vai olhar para o corte, e não vai doer mais. E quando a gente fala de, então, curar essa ferida emocional, Pri, existe um método? Porque às vezes a gente, vou compartilhar com uma amiga, de alguém de confiança, às vezes você compartilha com alguém e você abre essa ferida ainda mais ao invés de cicatrizar. Então, assim, quando a pessoa for pensar, né, em fazer uma cicatriz, né, que é uma marca que não dói mais, na verdade, né? Acho que a cicatriz ela é importante porque ela mostra o que você vivenciou, mas ela não te causa mais dor. Perfeito. Então, vamos tirar a ferida, né? Para a gente retirar essa ferida, qual que é o sistema? O que se faz?
Uau, pontos importantes, Rô. O primeiro ponto é a aceitação. Você precisa aceitar que ela existe. E, gente, tá tudo bem. Eu sempre falo, nós somos seres humanos, nós não somos robôs. E seres humanos sentem. E tudo aquilo que nós sentimos é fruto da nossa história, é fruto das nossas experiências. E as nossas experiências, elas vão ter momentos de muita alegria, de muita celebração, mas também vão ter momentos de frustração, de dor, de decepção. E tá tudo bem, tá? Então, o primeiro ponto é aceitar. Eu estou com essa dor. Eu estou com essa ferida não cicatrizada. E a gente pode até clarificar um pouco mais. Vou trazer um caso aqui que eu acho super importante. Uma pessoa, um gestor, ele não se sentia capaz. E ele já tinha um cargo, ele era responsável por uma carteira de mais de 100 milhões no negócio dele. E ele falava, Pri, eu não me sinto capaz. Eu sinto que as outras pessoas são melhores do que eu não consigo ver o meu valor. Falei, tem ferida aí. E aí, nós fomos investigar. Eu falei, você tá disposto? Tá disposto a passar por essa dor? A entender a causa? E ele me abriu, se tornou órfão, com 9 anos de pai e mãe. E as pessoas que pegaram ele para criar, rotularam. Você não vai ter mais pai nem mãe, você não vai ser ninguém na vida. Nossa. Você não vai ser capaz de estudar, de casar. Então, o que ficou no inconsciente dele? Você não é capaz. E acredite, na casa dos 50 anos. Então, ele olhou para isso num processo de aceitação. Então, voltando à sua pergunta, primeiro passo, Priscila, eu me sinto incapaz. Eu não me sinto competente. É genuíno, é legítimo. Independente dos resultados que ele tem, né? Ele não conseguia nem enxergar os resultados. Então, aceitação. Aceitou? O que eu faço com isso? Busca fato. Onde que começou essa não aceitação? E pessoa causadora. Porque toda dor envolve um fato, ou seja, o que aconteceu, e a pessoa causadora. Então, no caso, né, foram parentes próximos. Então, encontrou a causa, encontrou o fato. Questionamento, nós precisamos aprender a questionar a nossa mentalidade. É verdade? É verdade essa sentença sobre mim? É verdade o que disseram sobre mim? Opa, não é real, não é verdade. A minha história, eu sou um vencedor, eu estudei, conquistei um cargo, formei família, tornou pai. Olha quanta verdade sobre ele. Ele passa a trazer essa verdade, que é fruto dos resultados dele, e ele assimila essas verdades à identidade. Agora, dentro desse pacote todo, Pri, a gente também precisa, acho que, entender um pouquinho de uma palavra que é muito difícil e que eu acho que ela diz respeito à nossa atitude, que é o perdão, né? Porque quando a gente fala dessa ferida, a gente está falando geralmente de alguém, né? De uma ação de fora, externa, contra a criança, contra o adolescente, contra você em algum momento da sua vida. O perdão, a gente sabe que ele não é um sentimento, né? Exatamente. Ele é uma ação. Exatamente. É isso? Ele faz parte dessa cicatrização? Uau! Agora a gente aprofunda, né? Inclusive, uma das técnicas que eu uso é o perdão. O perdão, ele libera, na verdade, você. E não a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa já esqueceu que te feriu, que causou. Geralmente, né? Não tá nem aí. Segue a vida dela, não lembra, ressignifica, se libera da culpa. E a pessoa que foi ofendida tá lá, né? Bebendo, eu costumo dizer, é um veneno. Porque a falta de perdão, ela envenena. Envenena o quê? As emoções. Traz toxicidade, traz doenças, né? Já é comprovado, né? Pessoas, a gente não pode generalizar, mas eu mesma conheço gente que não conseguiu liberar perdão e adoeceu fisicamente, tá? Então, o perdão, ele é uma decisão. E o que é a etimologia da palavra decisão? É você romper, cindir, Fazer uma cisão. Então, a partir do momento que você rompe, você libera. Você precisa entender, até com compaixão. Muitas vezes você não vai ter explicação. O porquê a pessoa fez o que fez? Por que a pessoa me feriu? Porque às vezes você não vai ter essa resposta, porque a pessoa pode estar reproduzindo dores inconscientes dela. E a maioria das vezes é isso. Agora, quando você fala, eu decido perdoar, eu decido liberar,
eu decido me cindir dessa dor e seguir a minha vida emocionalmente, a sua alma, ela se torna livre. Tive um caso, Pri, acho que até é legal a gente trazer isso para as pessoas, porque todo mundo vive situações em que tem falta de perdão e precisa tomar uma decisão na sua vida, né? Sim. Eu cresci distante do meu pai, assim, infância, adolescência, e quando eu tava para 17 anos, quando eu encontrei ele, ele tava no leito de morte, e eu sentia como se fosse uma pessoa estranha para mim. E ali Deus colocou no meu coração que eu precisava liberar perdão para ele. Amém. Sem entender nada. E eu lembro da cena que eu cheguei e falei assim, pai, eu quero te pedir perdão. E ele tava com a traqueostomia, porque tinha feito uma cirurgia, e aí ele escrevia assim, você não tem que me pedir perdão, do que você tá falando? Aí eu falei, eu quero te pedir, olha que louco, né? Quando eu entendi isso, foi libertador. Eu quero te pedir perdão porque eu não te perdoei. E eu não tenho esse direito. Assim, ó, o que eu experimentei, por isso que eu te falei essa questão da ação. Eu não tinha sentido nada, eu não, acordei sentindo um amor profundo, não aconteceu isso. Mas eu decidi que eu não queria mais ter essa indiferença. Uau. E aí, nessa frase, é por isso que eu falo que é uma coisa de Deus, assim, que derrama um amor, né? Quando eu pedi perdão pra ele, por não ter perdoado ele por tantos anos de tudo que aconteceu, certo ou errado, não depende de mim, me deu um amor, eu entendi um pai na minha frente. Foi a primeira vez que eu tive um sentimento de gostar dele. Uau. Na simples frase. Uau. Claro, né, que assim, toda a consequência da vida, da falta de um pai, veio consequências, Sim. enfim. Mas eu acho que esse ponto crucial, né, de cicatrizar essa ferida, ela é possível. A gente fala, mas é muito novo, é criança, é adolescente, não importa. Exatamente. Quando você entende, você rompe com o ciclo, né? Exatamente. Olha que coincidência, né? Você tocou nesse ponto, eu acho que vale a pena contar as nossas experiências para que as pessoas saibam que todo mundo vai passar alguns processos e tá tudo bem. Eu sempre tive o meu pai presente, né? Então, eu sou a filha mais velha, então quando eu nasci a cara dele, aquela coisa, né? E então, na minha primeira infância, eu tenho excelentes memórias com meu pai. Só que chegou na adolescência, eu descobri que meu pai não era meu herói, né? Eu falei, não é bem assim. E aí eu comecei a perceber as relações, que a minha mãe sempre foi o peso maior no casamento, financeiro, brigando pela nossa família. Ele começou a beber, encostado, aí ele aposentou com 44 anos e não enfrentou a vida, e a minha mãe sempre ali, e aí eu fui me revoltando. Então, e me distanciando dele, né? Então, com 17 anos, assim, eu não acreditava, né? Eu estar estudando, em 18 entrei na faculdade, minha mãe no salão, 10, 12 horas, e ele no sofá, deitado, vendo jornal, bebendo. E foi me criando uma revolta, e eu, separa, mãe, separa. Eu não tinha princípios que eu tenho hoje, cristãos. A minha mãe, eu acredito na família. E eu tenho uma família e eu vou lutar por vocês. Eu lembro da fala dela. Para resumir, com 20 anos eu me converti e eu entendi que ele tinha sido tão importante para minha criação, para a construção do nosso lar, da leveza, da brincadeira. Esse lado que eu trago é dele, né? Ele era muito assim. E eu decidi que eu precisava perdoá-lo, porque ele era o pai que Deus me deu. E honrá-lo acima de tudo. Então, olha o desafio, porque a mente questiona também, né? Como é que você vai honrar alguém que, né, que você não admira? Mas não se tratava disso, se tratava de princípio. E eu decidi viver por princípio. E eu lembro que numa vivência de paternidade, eu consegui liberar perdão para ele, me perdoar, pedir perdão e dizer que ele era o pai que Deus me deu e que eu amava. Só que em 2003, né, eu tinha 23 anos, ele ficou extremamente doente. E eu senti uma profunda compaixão. E a última vez que eu o vi vivo foi num leito de hospital, inclusive na maca, no elevador, né? E ele, eu vou voltar para casa, pai, nós cremos, enfim. E eu falei, pai, nunca se esqueça, eu te amo. E dali eu não o vi mais. Então, como foi libertador para mim, não carregar nenhuma dor, mas sim o princípio da honra. E eu tenho certeza que muitas coisas que eu colho hoje, praticamente
todas as áreas da minha vida, é porque eu de fato liberei e o amei. Por que a gente está falando dessas questões familiares, né? Assim, o nosso enfoque da matéria aqui é até inteligência emocional para o empreendedorismo, mas a gente acaba levando, né, Pri, às vezes a história da nossa família para onde a gente anda. É exatamente. E aí, por exemplo, quem tem muito problema com autoridade, né? Não aceita autoridade no trabalho, enfim. A gente sabe que tem a questão social, né? Hoje uma geração XYZ, não sei mais nem o nome da geração que é, que não sabe o que é hierarquia, desconhece. São várias letras. Mas tem muita gente que fala, eu não entendo, chega lá, não consigo receber a ordem de um superior. Isso a gente pode falar, então tá, vamos trabalhar sua inteligência emocional, mas na verdade pode ser uma ferida lá de casa. Sim, do lar. porque exatamente, quando a gente fala de inteligência emocional, claro, foi um termo popularizado muito dentro das organizações, né? Business usa muito isso. Mas tudo que envolve emoção envolve vida. Então, tudo aquilo que não foi trabalhado, né? Principalmente se você empreende, ou se tornou empresário, empresária, antes deste título, desta posição, tem um CPF que não está descolado de você. Então, tem que cuidar do seu CPF, porque é você. Então, o seu negócio, os seus resultados vão falar muito de quem você é. Então, se tem problemas com figura de autoridade, então, ou se você se tornou muito rígida, né, muito autoritário, muito pragmático, né, você precisa olhar, será que você está repetindo o padrão de pai e mãe? Se você aprendeu assim, se você viu o seu pai sendo muito autoritário, é inevitável, você vai repetir, porque quando a gente fala de emoção, nós aprendemos pelos sentidos, visão, audição, toque, paladar, tudo conta. E aí você dá significados a partir da experiência que você viveu. Uma parcela muito pequena da população repele padrão, porque você pode repetir padrão ou repelir. Mas a maioria esmagadora repete padrão. Então você precisa entender, bom, quem foi a minha figura de autoridade? O que ela me transmitia? Domínio, controle, pressão exagerada? Porque certamente, ou melhor, provavelmente, vai haver repetição. Dá para reconfigurar isso? Dá. E aí, quando você entende, né? Você tá repetindo o padrão, mas você não é o seu pai ou sua mãe. Então, quando você traz o quê? Consciência, porque esses são processos inconscientes. Mas quando você traz para consciência, você fala, opa, sou minha mãe, eu não sou meu pai, eu sou eu, onde eu estou? E aí é esse processo de descoberta, de lapidação e de construção. Também tem um caso, né? Como eu repeli padrão de pai, né? Na minha adolescência, quem que eu repeti? Minha mãe. Minha mãe. E minha mãe, ela é um exemplo de força, ela é dominante, ela é executora, ela é pra frente, ela é... E eu repeti esse padrão de mulher, uma mulher forte, independente. E quando eu entendi que eu estava colhendo frutos que não eram bons para este padrão de comportamento, eu falei, opa, eu não sou minha mãe, eu sou a Priscila Jesus, onde está essa mulher? E eu comecei a construir. É claro, tem coisas que não vão mudar, eu continuo uma mulher forte, mas eu continuo forte, mas comunicando a minha fragilidade, pedindo ajuda quando necessário, porque eu não conseguia nem pedir ajuda. Não, tá tudo bem, eu resolvo. Não, tal, não, eu sou forte. Opa, forte pra quem e forte pra quê? Isso estava custando as minhas emoções. Então eu falei, eu sou forte, ok, mas eu também sou frágil. Eu também preciso de ajuda. Eu também preciso depender das pessoas. Eu não estou numa ilha. E aí tudo mudou. Ressignificação, que é um outro processo de você trabalhar o seu emocional, dar novos significados. E quando a gente fala de empreendedorismo, né, Pri, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, um momento bem difícil na economia, né, essa troca política, às vezes as pessoas até se acomodam e falam, todo mundo está perdendo emprego, não vou fazer nada. Ou o contrário, você assume, né, pega o seu fundo de garantia, foi demitido e monta o seu próprio negócio. Às vezes sem experiência, às vezes sem planejamento, que é o que a gente estava falando, mas o mais importante para que isso tenha sucesso, a gente pode dizer que é a resiliência? Eu acredito que sim. Uma das principais habilidades, né, comportamentos
que você precisa ter estão relacionados à resiliência. Tenho até um caso para contar, Casos acho são muito importante, né, legais. para ilustrar. Um querido, né, da área, né, organizacional. Essa pessoa me procurou e dividiu um caso, né? Falou, olha, Pri, eu entendi que eu não queria mais ser CLT e eu decidi que eu queria empreender. Então, ele veio primeiro de uma configuração mental que ele ia aposentar como CLT. E ele frustrou, não quis mais a área que ele estava, vou empreender, vou desbravar, vou faturar, vou enriquecer, quer dizer, só as promessas, né? Empreenda e enriqueça, né? Cuidado com as promessas. Esqueceu do caminho. Esqueceu da jornada, né? E aí, ele teve um investidor que ele conheceu e disse que ia apostar nele, né? Então, eu vou apostar 500 mil reais para você investir numa franquia. Ele pegou os 500 mil reais sem conhecimento de causa, uma intenção, gente, muito genuína, muito nobre, factível, mas sem conhecimento, sem planejamento e sem resiliência. O negócio não deu certo para encurtar. Então, o investimento não deu certo, a rescisão dele foi embora, teve que vender o carro, foi no limite, se endividou, quebrou. Só que ele não quebrou só o negócio, ele quebrou emocionalmente também. Ele não conseguiu lidar com isso, porque ele não foi também preparado para essa jornada. Sim. Ele estava numa jornada estável. E empreender, você vai passar por ondas de instabilidade, ou melhor, instabilidade do mercado, instabilidade do negócio, instabilidade de pessoas, muitas vezes, que você vai precisar trocar na dinâmica do negócio. Se você não sabe lidar com essas instabilidades, primeiro com recursos internos, você sucumbe. E a resiliência, ela traz isso, né? Essa capacidade que você tem de passar por um momento instável, mas você não quebrar, né? Então, você pode até envergar, né? Mas você volta para o seu estado original, né? Um termo da física. Você volta para o seu estado original e prossegue. Então, resiliência você também adquire. Então, o que eu até costumo dizer? Não ignore a sua história. Porque se na sua história você também teve episódios, e que são episódios de dor, de sofrimento, e você sobreviveu, você venceu, pode ter certeza que tudo isso te tornou mais forte também. E você vai poder usar o recurso da resiliência, ainda que você não saiba. Agora vamos lá, qual a diferença de resiliência e teimosia? Porque a teimosia, às vezes, ela pode quebrar o seu negócio. Exatamente. Né? Às vezes, eu acho que é importante a gente descomplicar isso para as pessoas. Descomplicando. Não descomplicar, porque assim, você pode achar que você está sendo resiliente quando você está sendo cabeça dura e tem sinais de que você tem que mudar o rumo do seu negócio. Exatamente. Não, a resiliência, ela está muito relacionada ao fator de veio uma situação, veio um desafio, pode ter desestabilizado, mas isso não vai me quebrar, eu não vou parar, eu não vou me entregar à situação, eu não vou sucumbir. Agora, a teimosia, ela está relacionada ao orgulho, né? Por quê? Porque, às vezes, o negócio já está mostrando que não foi um bom negócio, que não vai ter o retorno do investimento, o segmento, que você não estava preparado, não era o momento. Às vezes você fez uma sociedade com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você. Então, né, uma casa dividida não subsiste. E aí você tem pessoas que estão te avisando, olha, é melhor você rever. Olha o caminho, né? Por isso a importância, às vezes, de ter um mentor ou uma mentora que vai olhar de fora e vai falar, isso aqui não é a melhor situação. E aí você para, né? Então você já tá no modo força, você tá num modo cognitivo bom, mas o orgulho fala, não, vai dar certo. Não, isso aqui, porque eu, né? Então a teimosia tem muito do eu, né? Eu sei, eu não preciso de ajuda. Não, eu acredito, eu. E aí quando você viu, perdeu o time de corrigir a rota. Então não, para, escuta, engole o orgulho, né? Às vezes o empreendedor, né? Ele tem essa característica, não vamos generalizar, mas tem essa, não, mas é o meu negócio, mas não, mas eu sou bom e tal, e até aí tá tudo bem, mas não vai dar certo sempre,
e tá tudo bem. E geralmente né? O cara realmente é bom porque ele montou o seu Sim, negócio, então tudo isso exatamente. faz parte mesmo do DNA dele. Mas um dos Exatamente. pontos que você já me ensinou, Pri, que dentro dessa inteligência emocional tem a questão do relacionamento interpessoal, que é muito importante, Sim, né? E aí tá esse ponto de você escutar o outro. Eu acho, exatamente. né? Assim, fala que na multidão dos conselheiros a sabedoria, né? Exatamente. Gente, esse é um recurso tão importante, sabe, assim, nós precisamos do outro, porque às vezes tem situações que nós não vamos enxergar, ou nós acreditamos genuinamente que aquela é a melhor decisão, é o melhor momento, são as melhores pessoas, e não necessariamente. Às vezes há um envolvimento emocional, e no envolvimento emocional é desafiador o desapegar, né, o reconhecer. Então as pessoas estão ali, mas ai, dá mais uma chance. Não, mas eu acredito. Não, mas o apego emocional também ao negócio, né? Mas quando você entende que nós somos seres interdependentes, não é a dependência tóxica, mas a interdependência é a troca. Sim. O que eu não tenho, você tem. E o que você tem, eu não tenho, né? E eu te conheço há tão pouco tempo, né? mas eu penso, gente, a Roberta tem tantas habilidades, né? Como é gostoso aprender, como é gostoso caminhar. E isso eu acredito que é a força, né? Maior das relações interpessoais é você extrair o melhor um do outro. E isso, eu sou suspeita pra falar, porque conexão é meu valor, sabe? Então, Bacana. Pri, características e habilidades que podem impulsionar o sucesso do empreendedor. E aí eu queria focar principalmente nas mulheres, que a gente sabe que você tem um trabalho muito bacana com mulheres, né? Você é mentora de mulheres, inclusive, gente. Descomplicando a minha vida, arrumei uma mentora. O que existe essas habilidades? Tem um segredinho aí? ah, tem, mulherada. E é muito gostoso a gente falar agora desse nosso universo, né? Porque as mulheres, elas estão ganhando força no empreendedorismo e é gostoso demais ver esse movimento, né? E quando eu mentoro, né? Eu tenho a oportunidade de mentorar empresárias ou mulheres que estão em transição, é óbvio que eu vou trazer os recursos emocionais para impulsionar tudo isso. Então, quando você fala de recursos, existem recursos emocionais e cognitivos no empreendedorismo. Quando você alinha os dois, o negócio tende a dar muito certo. Primeiro, né? Eu não abro mão da resiliência. Você vai precisar. Porque existe até um viés no inconsciente coletivo e faz até um certo sentido, mas até certo ponto, né? A mulher, ela é mais emocional. Ela tem o fator da emoção mais aflorada, né? Até os nossos hormônios são diferentes, né? Nós temos hormônios diferentes. Então, como é que você lida com o desafio, com o sabor, com a frustração, né? Com a organização de diversos papéis? Muitas são mães, esposas, empreendedoras. Há uma miscelânea, né? Um misto de coisas para administrar que afeta o emocional. Então, se essa mulher, ela traz a resiliência, né? Entendendo quem ela é, base de identidade, entendendo quais são os recursos, as habilidades que ela tem, entendendo o time e organizando tudo isso, fica muito mais fácil você administrar não só o negócio, mas a sua vida, né? Eu acredito que para você empreender, você tem que trazer alegria para o seu negócio. E a alegria fala da paixão pelo propósito que você escolheu, pelo que você está desenvolvendo, por vidas ou produtos, serviços que estão transformando outras vidas. Então, precisa ter a paixão, a alegria, todos os dias quando eu acordo, que eu sei que eu vou transformar vidas, ou que eu vou montar um treinamento, ou que eu vou dar uma palestra, o meu coração já pulsa. Assim, apesar dos desafios, eu falo, eu estou vivendo exatamente aquilo que eu escolhi. Então, para mim é bom demais, né? Então, eu até falo pro meu time, precisa de alegria. Precisa estar com um sorriso nos lábios. Precisa, tem né? Que ser leve, tem né? que ser na leve. verdade, assim, a gente tem que levar a vida leve. Exatamente. Porque quando você leva a vida, o seu trabalho, na verdade, de forma leve, você está se divertindo, né? Isso. Precisa ser divertido, né? É isso aí. Quando você fala de uma habilidade mais cognitiva, você precisa saber planejar, né, o seu negócio, planejar a sua agenda, a agenda da sua vida, você com você mesma, porque a mulher também tem muito isso, né? Ela tende a cuidar muito do outro. Então, é o esposo, é o filho, é a filha, é os amigos, as amigas. E ela?
é um negócio, né? Então, se entregam demais pro negócio. E ela? Então, precisa ter a agenda dela com ela mesma e precisa ter o planejamento, né? Das ações, das prioridades, do que é importante, para que aquilo que é importante não vire urgente. Não só você tá correndo atrás de coisas urgentes o tempo todo, tá pagando o famoso apagar incêndio, e aí você tenta se perder no negócio, né? Então, foco, planejamento, disciplina, constância, atrelado a resiliência, alegria, coragem, né? Então, a coragem faz parte do empreendedorismo, né? Então, coragem de arriscar, de criar algo novo, de se expor nas redes sociais, de falar daquilo que queima no seu coração, de estar no palco, realmente de estar brilhando, né? Eu amo essa palavra. Você precisa brilhar, né? E tá tudo bem, não é arrogância, não é prepotência, mas é brilhar na sua essência. Isso aí. O negócio dá Naquilo certo. que Deus te deu, né? Amém. Naquilo que Deus te deu. Você usar. Uma vez me falaram no meu aniversário, você tem uma vida plena. Tá, legal, obrigado. Você não entendeu, vida plena é 100% daquilo que Deus te deu. Então, assim, você acabou de falar das habilidades, né? Quantas empreendedoras hoje têm várias habilidades e usam 5% delas? Na maioria, né? Infelizmente, a maioria, isso são processos inconscientes. Mas que bom, né? Que mais do que nunca a gente mentoras. Que bom que tudo isso tá vindo à tona e vindo à tona com força, né? Agora, Pri, para a pessoa entender um pouquinho e até utilizar seus 100% das suas habilidades, dos seus dons, dos seus talentos, ela precisa se descobrir, né? Precisa. É uma jornada de lapidação. E temos um Descubra-se por aí? Chegando! Vamos falar do Descubra-se? Gente, o Descubra-se é a minha imersão presencial, né? Um treinamento desenhado por mim, realmente partindo da minha experiência de descoberta comigo mesma. Eu não tinha noção do potencial que eu era até 4 anos atrás, quando eu passei por um processo de autoconhecimento. E eu decidi levar isso para o mundo mesmo, para todas as pessoas que querem entender quem elas são, porque a maioria das pessoas, né, que eu atendo, quando eu faço a primeira pergunta de autoconhecimento, quem é você? Não sabem responder. E isso me assustou. Eu falei, uau, então vamos descobrir. Então eu fui traçando toda a rota, todo o caminho que eu fiz e deu certo. Então hoje eu levo centenas de pessoas a fazer uma jornada, né, similar de autodescoberta. Então essa imersão, ela tem mais de 20 horas de duração e ela é focada em identidade, porque a partir do momento que você sabe quem você é, você sabe do que você é capaz e a vida que você merece ter. E nós merecemos o melhor dessa terra, mas há um condicional, né? O condicional eu falo na imersão. Então, a gente fala de propósito, eu falo de 6 feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça, preconceito. Então, como é que você cicatriza essas feridas? Como é que você ressignifica a trava do medo, da insegurança, da dúvida? Como é que você constrói essa roda do propósito? Eu faço vivência de perdão, né? Então, a pessoa tem que preparar, gente, para enfrentar as dores. Se ela quer uma vida abundante, né? Precisa sacudir. A gente fala também de inteligência financeira, nós falamos de posicionamento. É uma imersão maravilhosa. Inteligência espiritual, porque eu defendo que nós somos o alinhamento do corpo, mente e espírito. Quando esses pilares estão alinhados, a sua vida se alinha. Então, eu tenho tido relatos e depoimentos de vidas realmente transformadas, casamentos melhoraram, negócios melhoraram, relacionamento com os filhos melhoraram. Então, Descubra-se tá aí 26 e 27 de agosto, para quem de fato quer entender melhor quem é e extrair os resultados de tudo isso. A gente vai deixar na legenda, quem quiser participar, fazer as inscrições, o site. Perfeito. As inscrições estão abertas e nós esperamos por todo mundo que quiser uma experiência significativa e profunda. Pri, antes da gente acabar, queria fazer um ping-pong rápido contigo, porque assim, a gente tem aprendido muito com você, né? Essa questão de inteligência emocional, entender o externo, entender o interno. Como é que você definiria Priscila de Jesus hoje? Ó, pegadinha! Descubra-se! Descubra-se! A Priscila de Jesus é uma mulher que ama a Deus sobre todas as coisas, ama a parentela que tem, ama pessoas. Eu sou apaixonada pelo ser humano, porque eu acredito que é o que o Senhor mais ama, foi a criação dele.
Eu sou intensa, executora, focada. Priscila de Jesus é uma mulher linda hoje, que encontrou o seu valor e tá aqui para transbordar tudo aquilo que Deus entregou de talento e habilidade na terra. Seu maior sonho? Meu maior sonho, formar minha família. Seu maior desafio? Meu maior desafio hoje é atender todas as demandas a qual eu tenho sido procurada. Então, hoje eu não consigo mais atender todas as demandas e eu não tenho nenhum problema em falar não. Mas a necessidade, a demanda é tanta, né, por autoconhecimento e por busca, que eu entendo que eu preciso formar novas Priscilas. Então, eu tô recrutando um exército de mentoras. Ela tá fazendo clones, então, a gente tá entendendo. Ô, Pri, um caso, a gente sabe que você trabalha com muitas pessoas, né? São anos de experiência dentro de empresa, agora no seu próprio negócio. Um caso que você descomplicou. Uau! Vou falar um bem lindo, foi um dos casos que mais me marcou. Eu tenho alguns, mas esse caso mexeu muito comigo. Uma querida do interior de São Paulo me buscou para ajudá-la a ressignificar a maternidade. Ela não se sentia mãe. E ela já tinha um filho de 8 anos. E aí, quando eu comecei a ouvir a história dela, eu falei, uau, encontrei a dor e o fato gerador. Com 2 aninhos, meus casos são fortes, viu? Mas Legal. com 2 aninhos, o pai dela assassinou a mãe. E ela estava em casa. Mas ela não lembra, né? Não lembra do fato, ela não viu. Mas ela lembra das nuances, o pai pegando no colo, tirando de casa, né? E ela foi morar com a avó. Com 5 anos, o pai dela foi assassinado na cadeia. E aí ela ficou à mercê, sem referência de pai e mãe, né? E cresceu, formou a família dela. E como ela não teve a referência materna, ela não se sentia mãe. E aí ela me falou uma frase que marcou muito. Pri, a minha alma tem saudade da minha mãe. Nossa. Então você imagina, numa sessão individual, né? Foi uma das sessões que mais me marcou. Ela conseguiu liberar perdão pro pai dela. Ela conseguiu entender que ela era amada por Deus e que o Senhor tinha sonhado com a história dela. E que se ela tinha se tornado mãe, era com permissão. E aí, ela soltou aquela dor mesmo. Ela se desconectou daquela dor. Ela assumiu a identidade de quem ela era. E para resumir hoje, ela empreende. Está super bem com o esposo dela. Ressignificou a maternidade. Se tornou uma mamãe de fato. Acolhendo, amando, se entregando muito mais. Porque não é que ela não era uma boa mãe. Mas ela não se via. Ela não dava o melhor. Ela podia dar mais para essa maternidade. Teve um encontro genuíno com o Senhor, o Criador dela. E hoje é outra mulher na jornada do autoconhecimento. Se Que descobriu. bacana, gente. Eu Os acho casos que mais isso lindos. vale, né? Não tem preço. Não tem preço. É para isso que eu Exatamente. vivo. É por isso que eu sou tão apaixonada e feliz com o que eu faço. É isso aí. Então, se você entendeu que precisa descomplicar alguma coisa na sua vida, tá aqui, ó. Priscila de Jesus, descubra-se. Sim. Faz um convite para o evento. Sim. Se você de fato entende que precisa resolver coisas dentro de você, ou quer melhorar padrões comportamentais, porque existe uma máxima que eu acredito muito. Ninguém é tão bom que não possa melhorar. Se você quer estar num ambiente de pessoas que buscam autoconhecimento com técnicas, com ferramentas cientificamente comprovadas, com cases, o Descubra-se é para você. A melhor jornada de descoberta que você pode ter depois do Senhor é você mesma. Eu te espero lá. É isso. Pri, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso para você, que você Obrigada. continue nessa jornada aí, tocando a vida de muita gente, descomplicando a vida de muita gente. Nasci para isso. A gratidão é a minha em estar aqui. Descomplica que dá certo. É isso aí. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo Descomplica. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.